Então nós vamos ler o Evangelho de Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira. É uma ordem. Por que eu vou deixar ela aqui? Como que pode eu deixar ela aqui? Não tem cabimento, pois ela está tirando a força da terra sem produzir nada. Faz sentido isso? É uma pergunta. Mas o empregado respondeu: Senhor, deixe a figueira ficar apenas mais este ano. Eu vou trabalhar na terra, eu vou trabalhar em volta dela, eu vou pôr adubo nela. Se no ano que vem ela não der figos, ok, a gente corta. Se com o que eu fizer ela não der, a gente manda embora. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que serei muito objetivo esta noite, mas quero ser fiel àquilo que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração, irmã Ju. Aos nossos amigos, irmãos que nos acompanham através das redes sociais, vocês têm liberdade em Cristo de prestar o culto de vocês aí onde vocês estão, e mais do que isso, são convocados hoje a serem evangelistas, compartilhando essa transmissão. Selecione, seja pelo YouTube, pelo Facebook, no link de compartilhar, e você pode enviar, tanto copiando o link e encaminhando nos grupos, ou compartilhando diretamente, pois Deus tem uma palavra para as pessoas que estão nas tuas redes sociais também. Nós temos 8 irmãos acompanhando pelo YouTube, mais alguns irmãos que estão pelo Facebook, e eu não tenho dúvidas que Deus está na casa, no trabalho, aonde você estiver. E a mesma graça que paira sobre essa igreja é a graça que será liberada aí, do outro lado dessa tela, onde você está nos acompanhando. Porque aqui está uma igreja que está orando, pedindo para que Deus venha operar milagres também através das redes sociais. Amém ou não amém, irmãos? Eu já vos falei sobre os propósitos das parábolas, e não foram poucas as vezes que nós recorremos às parábolas para trazer um recado de Deus às nossas vidas. Contudo, é sempre muito importante nós revisitarmos algumas orientações bíblicas, até para confirmarmos aquilo que já sabemos, ratificarmos aquilo que a gente ouviu, considerando que a nossa memória não é tão boa assim, principalmente quando as informações são muito intensas. Já dizia um pensador, a tinta da nossa memória é sempre muito fraca. Então, todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de reforçarmos um conhecimento, nós consolidamos aquilo que nós aprendemos. Tenente Cardoso vai lembrar que no Exército existe uma frase muito comum para os processos de repetição, um modelo de ensino adotado pelos jesuítas, e por isso o nome do processo é processo jesuítico. O que é isso, pastor? Repetição até a exaustão, com correção, leva à perfeição. A gente repete, 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 corrige, corrige, adequa, até o momento que a gente não consegue mais. Isso é um processo de perfeição. Então, é importante nós revisitarmos conhecimentos, até para nós não cairmos na falha de pensarmos que há a necessidade de, todas as vezes que diante do altar estivermos, precisarmos surpreender quem nos ouve. Isso é muito comum entre pessoas que começam a percorrer o caminho da ministração, da pregação da palavra. Há uma cobrança, principalmente dessa geração, na expectativa de surpresas. O que ele vai falar hoje? Será que vai me surpreender?
Bobo é quem pensa que vai trazer alguma novidade pregando Bíblia. Já são 2000 anos que essa palavra é base para a pregação do Evangelho, e eu não consigo pensar que existe algo que eu vou falar aqui que alguém em algum lugar não tenha falado. Até porque a palavra é a mesma, ela não muda. A palavra também não se renova, porque ela não envelhece. O que se renovam são as misericórdias, mas a palavra permanece. O que muda é a nossa compreensão. A gente absorve um pouco mais aqui, um pouco mais lá, porém precisamos solidificar a base, sabendo que eu posso estar aqui há 15 anos, 30 anos, 40 anos de crente. Só para a gente tirar essa dúvida, quantos aqui tem mais de 30 anos de crente? Uma Jaqueline, meu Deus, é muita gente. Quantos tem mais de 40 anos de crente? Vamos lá, aí ó, irmão Josias, a gente até duvida, porque nem cabelo branco ele e o Erondi têm. Eu não vou falar o nome da marca porque é propaganda, mas é coloração capilar o nome disso. O Erondi, toda semana ele cobra uma Roseli, passa na farmácia e traz. Quem tem mais de 50 anos de crente? Irmão Josias, de novo, irmão Josias. A tinta é pesada mesmo. Mais de 60, aí não dá, né, irmão Josias? Irmão Josias é filho de pastor, cresceu na presença de Deus, né? Mas o que nós precisamos entender é que às vezes eu, pastor André, estou aqui há 30 anos na fé. Eu já ouvi algumas coisas, eu já ouvi algumas pregações, e às vezes por ter ouvido algumas pregações, eu penso que não é bom pregar, porque todo mundo já ouviu. Não temos essa sensação de vez em quando? Não vou ler o texto do cego de Jericó, porque todo mundo já conhece. Quem prega principalmente. Não, hoje eu não vou pregar a mensagem do cego de Jericó, porque todo mundo já conhece essa mensagem. E alguns pregadores assumem a tribuna, irmão Roberto, e dizem: o que eu vou pregar aqui você já ouviu várias e várias vezes. Por quê? Isso é um fato. Isso é um fato. Cadê o Carlos? Me ajuda aí, Carlos. Isso é um fato, verdade. Mas o fato de eu ter ouvido algo há muito tempo, muitas vezes, não isola uma segunda verdade. Eu ouvi, parte da igreja ouviu, mas tem gente que está na igreja faz um mês, tem gente que está na igreja faz 2 meses, tem gente que aceitou Jesus faz 2 meses e 15 dias, tem gente que está esperando a hora do batismo, e aqui temos alguns. Só quem vai se batizar diz glória a Deus. Eu estava essa semana no trabalho e de repente recebi uma mensagem de uma filha dessa igreja dizendo: pastor, eu quero saber quando vai ter a data do batismo. Falei: já te confirmo. Posso colocar teu nome? Com certeza, pastor, quero me batizar. Já tivemos um número muito bom de batizandos aqui o ano passado, e esse ano, encerrando a classe dos discipulados, eu creio que pelo menos 5 pessoas a gente vai conduzir as águas do batismo aqui esse ano. Deus tem feito isso. Pessoas que aceitaram a Cristo, que voltaram para Jesus. Não que haja demérito em quem nasce na igreja, ou melhor, no hospital e é criado na igreja. Não que haja, muito pelo contrário, ficamos felizes com isso, da mesma forma, mas demonstra que estamos tendo também resultados. Será que é a pilha, cara? Se for, eu troco o microfone aqui. Então, vou desligar isso aqui. Isso aqui é... Fica aqui com esse aqui. Só me ajuda com o retorno, que estava excelente o retorno. Isso. Então, nós precisamos reforçar. Nunca, escute isso, Miguel, nunca deixe de ler algo que para você é comum, se o Espírito Santo de Deus ministrou o teu coração e você vai dizer: não, isso não, porque isso todo mundo já ouviu. Não. Pode ser que nesta palavra, que seja comum para você, Deus está querendo falar uma verdade exclusiva, inédita para alguém que está aqui dentro e vai sair do culto dizendo: da onde que ele tirou isso na Bíblia?
A gente às vezes limita o que Deus vai fazer na simplicidade, porque nós temos a aspiração por enfeitar. Mas o Evangelho é a ferramenta mais simples e mais transformadora que Deus deixou na terra para nós. Simples. Somos nós que muitas vezes complicamos, mas ela era quando Cristo a portava acessível a pescador, a indouto, a pessoas que não eram cultas, formadas. Quem tinha dificuldade de assimilar o Evangelho, quem era, pastor? Os mestres, os intelectuais, os doutos da época tinham dificuldade. Por quê? Para aprender verdades do reino, a gente precisa cravar um princípio no nosso coração. Elas sempre nascerão em nós, se em nosso coração a manjedoura for a humildade. Grave isso. Lembra que o pastor diz, hein? Faz 2 quartas que eu não ministro, mas eu repito. Traga a caneta, anote. A humildade é a manjedoura da sabedoria e do conhecimento. Se você for humilde para absorver, você aprende e aprende certo. Já a arrogância é o contraceptivo do aprendizado. Pessoa arrogante não aprende, e quando aprende, aprende errado. Já foi ensinar pessoa arrogante alguma vez? Você começa dizendo, então você tem que fazer assim. Você está falando, a pessoa está dizendo, mas e se? Você fala, poxa, deixa eu falar. Não, é que eu já sei. Eu sei que você sabe, eu só estou te orientando. Dá vontade de dizer, né? Fica quieto, pelo amor de Deus, deixa eu te falar. Não quer falar, mas a gente também às vezes erra, porque o texto bíblico também nos orienta que a gente não precisa ensinar tolos. Corrigir tolo é desperdício de tempo. Agora, se você ensina um sábio, ele absorve e cresce muito mais. E é por isso que eu fico feliz em chegar na festa da palavra e ver vocês aqui, porque nós estamos aqui para crescer. Quantos querem crescer no ano de 2022? Vamos para o texto bíblico novamente então. Parábolas, já falamos sobre ela, repito. Eram as ferramentas mais apropriadas de Cristo para facilitar o processo de aprendizagem. Ele criava uma assimilação por meio das parábolas. A palavra parábola significa colocar algo ao lado de algo. Então Jesus usava coisas terrenas, físicas, naturais, comuns, para explicar verdades eternas, espirituais, transcendentes. Todas as vezes que você observar qualquer parábola de Jesus, são 64 canonizadas no Novo Testamento, 33% do seu ministério de docência era falando parábolas. Você vai ver Jesus facilitando o conhecimento, facilitando a aprendizagem, facilitando a assimilação. E quando ele fala do semeador, da vinha, da figueira, quando ele conta a história do ladrão, quando ele conta a história, quando ele narra qualquer tipo de história das parábolas, ele não está querendo ensinar como funciona um casamento, por exemplo. Ele não está querendo ensinar como funciona um processo de semeadura. Ele está querendo ensinar verdades que estão por trás daquelas narrativas. São verdades espirituais. Nós estamos diante de mais uma parábola que conta a história. Lembrando que história com E é algo fictício e a parábola não é um fato. A parábola é uma história. É como se fosse um conto, uma alegoria com princípios, com verdades. Nós usamos durante muito tempo nos nossos púlpitos ilustrações. Hoje ficou um pouco mais raro de ouvir ilustrações, mas antigamente pregadores contavam muito ilustrações. Nós tivemos o privilégio de ouvir uma ilustração aqui alguns dias atrás, quando irmão Josias ministrou a palavra. Quem estava aqui naquele domingo? Foi domingo, irmão Josias? Quem estava aqui, levante a mão. Então nós temos 2 caminhos diante da parábola. Quem lembra? Não sei se ficou gravado aquele culto, eu acredito que não, senão eu ia recorrer à gravação para mostrar para vocês. Mas a gente chama o irmão Josias, ele conta de novo aquela história.
Jesus está contando a história de um senhor, dono de uma empresa. A empresa dele era agropecuária, ele produzia. Ele tinha uma produção de vinhas. E no meio das vinhas tinha algumas figueiras, como de costume de toda a tradição do plantio judaico. E cumprindo a tradição litúrgica dos levitas, dos leviratos, ou melhor, as normas do levirato, da tradição judaica, os mandamentos, tudo que era plantado tinha um intervalo de tempo para começar a ser colhido. 3 anos era o período inicial de qualquer semeadura, sem colheita, porque era um período de desenvolvimento. O primeiro fruto a ser colhido era a primícia ao Senhor. Então, pelo menos 4 anos para colher algo, dentro deste processo bíblico. E este Senhor está visitando a sua plantação, e pelo 3º ano recorrente, após o período de possibilidade de colheita, ele encontra uma figueira que lá estava no meio das videiras, e essa figueira não produziu. Teve o seu intervalo natural para a produção, e agora, para a colheita, 3 anos sem produzir nada. Esse senhor se ira, se revolta. Ele faz uma análise muito clara. Essa figueira está aqui consumindo nutrientes da terra e não está devolvendo nada. Ela absorve, suga, se apropria, ela recebe, mas ela não devolve. Fazem 3 anos que eu a procuro e nada de devolução no que ela está fazendo. Ele libera uma ordem para quem estava responsável por cuidar daquela plantação. A ordem qual é, pastor? Corte, ponto final. Se não está produzindo, corte. Se não está gerando, corte. Corte, porque é inviável, não há justificativa de permanência, não tem explicações. Manter alguém que não produz, suga, suga, suga e não retribui, não há explicações. Contudo, diferente do que se espera de um funcionário, normalmente um funcionário, alguém que depende do trabalho para sobreviver, recebe uma ordem e não questiona muito tempo. Recebeu a ordem, cumpre. Missão dada é missão cumprida. Vou cumprir, ponto final. O Senhor é o dono, eu só vou obedecer. Porém, este funcionário se importa com a produção. Ele olha para o dono e diz: a gente pode até cortar sem problema nenhum, o senhor é o que é o patrão, o senhor que manda, ok. Mas e se eu intervir neste processo e começar a cuidar dela? Eu vou trabalhar ao redor da terra, eu vou cavar ao redor das raízes, eu vou plantar adubo nela. E ele acredita tanto no trabalho dele que ele diz: o senhor me dá 1 ano, se ela não produzir, a gente corta. Esse se empregado na narrativa de Cristo, na boca deste servo, apresenta um desafio, uma condicional. Eu acredito que o que eu vou fazer vai ter resultados, mas se não tiver, a gente corta. História fascinante. E quando a gente tira ela deste contexto e a gente transcultura ela, a gente tira ela do texto e a gente começa a tentar entender ela na nossa realidade, a gente descobre um verdadeiro retrato profético para a nossa geração. É um quadro pintado por Jesus, como disse a palavra que não envelhece, fala hoje. Já dizia Billy Graham, essa palavra nunca é desatualizada, muito pelo contrário, ela é mais atualizada que o jornal de amanhã. Essa palavra tem princípios que vão nos ensinar hoje, porque elas estão nos mostrando, as verdades que nela está escrita, estão nos mostrando um cenário muito próximo ao nosso. Como assim, pastor? Primeiro, a primeira observação que eu faço nesta parábola é que a permanência daquela árvore, daquela figueira, no ambiente onde ela estava, só poderia ser justificada se ela produzisse. Perceba,
Nós estamos inseridos em uma sociedade que olha para você, olha para mim, com uma expectativa gigantesca de produção. Nós somos cobrados diariamente, de acordo com as expectativas de quem nos cercam, sobre o que produzimos a quem está nos cercando. No teu trabalho você é cobrado pela produção. Nos teus relacionamentos há uma cobrança de produção. Na tua vida pessoal há uma cobrança de produção. Nós somos constantemente cobrados. E quando deixamos de cobrar ou de produzir, atender o que nos cobram, nós caminhamos para uma linha de corte muito clara. Se você não produz no teu trabalho, você é mandado embora, ponto final. Se você não produz no ambiente onde você está inserido, você se torna alguém inútil, ponto final. E talvez algumas pessoas já tiveram o dissabor de carregar aquela frase tão amarga: durante muito tempo eu fiz muito, mas deixei de fazer em um pouco tempo, já fui cortada. Eu ouvi alguns dias atrás uma frase muito especial, está muito vinculada ao que eu estou falando aqui hoje. A gente tem 1000 acertos, mas em um erro os 1000 acertos são esquecidos e somos condenados por 1000 pessoas. Por quê? Somos avaliados pelo que produzimos. É muito fácil na nossa sociedade esquecer o que você fez de bom quando você deixa de fazer aquilo por um dia. É muito fácil. É muito fácil eu esquecer o que você produz constantemente durante muito tempo, se por um momento você deixar de produzir. Isso nós vemos principalmente neste ambiente empresarial onde nós estamos vinculados. Um bom funcionário pode trabalhar 10 anos, de repente ele tem qualquer tipo de problema que precise ou que venha desaguar em uma ausência, em uma falta, a cobrança será muito grande. A cobrança será sem memória ao que ele produziu. Quando nós entendemos isso como uma realidade da nossa época, do nosso tempo, nós nos sobrecarregamos com a necessidade de ter que produzir, ter que produzir, ter que produzir. É um peso que recai sobre nós. A gente tem que fazer algo. A geração dos nossos filhos, a minha geração, é uma geração que é cobrada também nas redes sociais. Não basta você produzir na vida, você precisa produzir no mundo digital. Você precisa atender, porque todo mundo ao teu redor está fazendo alguma coisa e você tem que fazer também. E é com essa ânsia de ser inserido, aceito, que muitos se sobrecarregam de forma tão intensa, desencadeiam em si crises de ansiedade, síndromes do pânico. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E param de produzir. E porque param de produzir, naturalmente são desqualificados, cortados, excluídos, deixados de lado, porque não estão produzindo. A nossa geração é uma geração da descartabilidade. A nossa geração é a geração que abandonou o reciclável e tornou tudo descartável. Os nossos pais, quando tinham qualquer tipo de problema com os seus sapatos, tinham uma boa amizade com o sapateiro, e o sapato durava 3 vezes mais o período que tinha que durar, porque o sapateiro trocava a sola todas as vezes que fosse preciso, mas o sapato não era jogado fora. Costureiras e costureiros tinham um serviço, porque um rasgo na calça era muito bem resolvido com o cingir da calça. E a calça era usada há mais alguns anos. Os aparelhos telefônicos que não existiam, né? Há muitos anos atrás, mais recentemente, facilmente eram consertados quando a tela era quebrada, quando... O que dizer dos eletrônicos, eletrodomésticos? A gente comprava as coisas, estragava, tinha alguém que consertava. E se precisarem de conserto, está aqui o irmão Eduardo, especialista. Mas hoje parece que é tudo tão substituível.
Deu problema, o que a gente faz? Joga fora. A gente compra um aparelho telefônico, paga R$2.000, R$3.000, R$13.000, quebrou a tela custa 30% do aparelho. As pessoas dizem, não, melhor comprar outro novo do que consertar. Esses dias eu fui visitar a casa de um irmão, voltei de lá com 3 aparelhos com tela quebrada. Por que não? Não, é melhor comprar outro, né? Já estava com esse daí há 2 meses. Descartável. As coisas vão sendo descartáveis. O problema é que isso é agravado. Por que, irmão Dulce, isso é agravado? Vocês estão me entendendo? Digam glórias a Deus. Isso é agravado porque nós somos uma geração influenciada digitalmente. Ao invés de nós dirigirmos o que é digital está nos dirigindo. E os nossos relacionamentos, a nossa convivência social é também dirigida, doutrinada pelas nossas relações digitais. Exemplo: se você está navegando no seu Facebook, você encontra alguém que não concorda com o teu posicionamento político. Pode ser que você conheça a pessoa há alguns anos. O que você faz? É corte. Cancela. Está na hora. O irmão posta uma bandeira vermelha, você diz, que irmão que nada, isso daí é filho do diabo. Vocês estão rindo, é? O irmão posta que gostou de alguma coisa, você fala, não tem cabimento. Não vou mais falar com ele. E corta, bloqueia. E às vezes ele nem vai saber que você deixou de seguir ele, deixou de acompanhar. Vai passar alguns anos, ele vai conhecer, vai encontrar você e vai falar assim, rapaz, você nunca mais comentou nas minhas fotos. Ou quando você volta à amizade, daí você vai conhecer, vai conversar com a pessoa, fala, eu acho que aconteceu alguma coisa aqui no meu Instagram, no meu Facebook, porque você sumiu de repente. Vou te mandar o convite de volta. As relações acabam muito rápidas. A mesma velocidade que elas começam, elas terminam. Quem aqui que tem mais de 30 anos de crente tem amigos que são amigos há muitos anos? Quem aqui tem? Os nossos pais cultivavam amizades longas e duradouras. Quando alguma coisa dava errado, podia até ficar bicudo, mas resolvia. A nossa geração, ela não cultiva, é uma geração, está aqui o pastor Cardoso, que é psicólogo, pode me ajudar, uma geração líquida, segundo o filósofo, sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Uma sociedade líquida, ela não tem solidificação. É muito pulverizado. Não gostei, não quero mais, não falo. Não gostei, não me relaciono mais. Ponto final. Isso entrou no nosso convívio social, inclusive no nosso convívio religioso. Se eu não gostei do que você disse, eu não falo mais com você. Se eu não gostei do que você falou, não quero mais usar você no trabalho que eu estou esperando. Isso torna o ser humano algo muito descartável. E ser descartável martiriza a alma de qualquer pessoa. Existem muitas pessoas no nosso meio, no meio religioso, com a alma sangrando, porque foram descartados pela ausência de produção. Pararam de produzir. Em algum momento deixaram de produzir. Pessoas que sofrem no relacionamento porque em algum momento do seu relacionamento parou de produzir, parou de entregar, parou de fazer, parou de dar. Como a pressão desta regência cultural é muito grande, não há uma busca por soluções, há uma busca por substituições. Já não dá mais, vamos fazer de outro jeito, cada um vai para um lado. Já não dá mais, eu troco você e coloco o outro no teu lugar. Só que a gente precisa entender
que por mais que haja uma exorbitante pressão de aculturação da igreja pelo tempo que nós estamos inseridos, este tempo que Paulo fala lá, a igreja em Roma, no capítulo 12, o aeon, o século, a era, por mais que esta era seja a era das substituições fáceis, por mais que esta era seja a era dos cortes pela ausência de produção, por mais que esta era seja a era da descartabilidade do ser humano, da coisificação do ser humano, a era não tem o poder de alterar princípios do reino. Fala para mim. Se Deus te cortasse no primeiro momento que você deixou de produzir alguma coisa, fala para mim. Se Deus te substituísse na hora que você escorregou, parou e não tinha força para caminhar, fala para mim. Se Deus te abandonasse quando você não tinha mais força para fazer, porque por algum motivo no percurso da tua história alguma coisa tolhiu o teu processo de produção. Deus não é um Deus de descartabilidade. Deus é um Deus que cuida. Deus é um Deus que transforma. Deus é um Deus que investe tempo. Deus é um Deus que investe amor, mesmo que o vaso já esteja quebrado. Ele pode estar quebrado, mas se estiver nas mãos do oleiro, o oleiro vai gastar tempo para refazer aquele vaso de novo. Eu quero ministrar uma palavra sobre o teu espírito nesta noite. Quero ministrar uma palavra sobre a tua alma na noite desta quarta-feira. Pois talvez você começou o ano de 2022 com a sensação de que não há mais possibilidade de produção em alguma área da tua vida. Não há mais soluções. Até o pensamento de inutilidade já entrou no teu coração. Eu já não sou mais útil para isso, já não sou mais útil para aquilo, vou ser cortado, ponto final, acabou. As minhas projeções estão encerradas. Quem cuida da vinha, chamado Espírito Santo, na noite desta quarta está dentro desta casa de oração e está dizendo para você: calma, não se desespera, eu sei muito bem como trabalhar em você. Eu conheço todo o processo de desenvolvimento da tua vida. Eu sei como você foi plantado, eu sei como você foi gerado, eu sei onde estão as tuas raízes, e é por isso que eu me preocupo contigo. Nós vamos dar um jeito neste bloqueio de produção, nós vamos trabalhar neste bloqueio de frutificação. Eu vou gastar tempo para tirar a terra que foi colocada ao teu redor. Eu vou chegar nas raízes mais profundas da tua história, e lá nelas onde há ausência de expectativa, a ausência de alimentos, a ausência de produções, a ausência de recursos, eu vou colocar adubo, e você vai voltar a produzir, porque você não foi gerado para ficar parado, você não foi gerado para permanecer sem produzir para Ele. Hoje Deus está visitando alguém aqui, seja de forma presente ou de forma ausente, para ministrar uma palavra sobre o teu espírito, dizendo: você não vai ser cortada pela ausência de produção até aqui. Você não vai ser cortado pela ausência de produção até aqui. Tem alguém que intercedeu por você, dizendo: eu vou cuidar dele, eu vou cuidar dela, ela vai produzir, ele vai produzir, vai dar resultados, vai ter resultados. O Senhor está visitando alguém aqui na noite desta quarta-feira. Fecha os teus olhos por alguns instantes. O Senhor não te desprezou, o Senhor não se esqueceu das promessas. Eu não sei faz quanto tempo que você parou de produzir aquilo que Deus te plantou para produzir, eu não sei, mas Deus está te dizendo hoje: eu não vou te cortar, eu estou trabalhando em você. Você vai voltar a produzir.
O ano de 2022 será um ano de produções assustadoras na tua vida. O ano de 2022 será um ano de produções extraordinárias na tua história. Porque se fosse para depender de alguém, você já teria sido cortado há muito tempo. Se fosse para depender de alguém, você já teria sido substituído. Mas Deus não te substituiu. Jesus de Nazaré não trocou você. Enquanto alguém dizia: agora joga fora, porque deixou de produzir, Jesus dizia: não, eu tenho jeito para quem não está produzindo. Afinal de contas, Jesus já deu tanto jeito em você que Ele não abandonaria você agora. Muito pelo contrário, Deus está te abraçando na noite desta quarta. Deus está te visitando na noite deste dia para te dizer: você ainda vai produzir, e vai produzir muito, porque há um projeto, há uma expectativa sobre a tua vida, há uma promessa sobre a tua casa, há uma promessa sobre o teu lar. Os céus estão hoje enviando nutrientes para alguém aqui agora. Os céus estão enviando alimento para alguém aqui agora. Se você deixou de produzir por falta de recurso, o problema acaba, os céus se abrem e Jesus começa a te encher. Receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus, receba a graça, receba a graça. Eu vou deixar você receber, depois eu continuo. Estou vendo lágrimas sendo derramadas. O Espírito de Deus está entrando nas raízes de alguém. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sei porque você não está produzindo e eu vou dar um jeito nisso. Eu sei o porquê que você não está gerando e a gente vai trabalhar junto. Fica tranquilo. Você não está sozinho não. Você não está sozinha não. Eu sei o que te fez parar de gerar e produzir, mas eu dou jeito. Eu sei trabalhar em ti. Fui eu quem te plantei. Fui eu quem te reguei. Fui eu quem vi você crescer. Eu experimentei o teu crescimento. Eu investi em você. Eu investi na tua história e eu não vou jogar fora. Eu vou cuidar, eu vou cuidar, eu vou cuidar, eu vou cuidar. Eu sinto a graça de Deus. Grava isso na sua alma. Grava isso nos... Ouça essa verdade com o teu espírito. As tuas melhores produções não estão no teu passado. As tuas maiores experiências não ficaram no teu ontem. As tuas maiores alegrias não estão cravadas ontem. Pastor, mas até hoje eu cheguei aqui dizendo: aquele foi um bom ano, aquela foi uma boa temporada, esta foi uma boa época, mas passou. Até hoje, pastor, eu carrego as lágrimas do saudosismo, lembrando dos primeiros momentos, do primeiro amor, das primeiras reuniões, dos primeiros encontros em que eu trabalhava sem pensar, em que eu agia sem fazer muito causo, em que eu era aquilo que fazia, que pediam. Pastor, até hoje eu carrego isso. Só que hoje Jesus está te convidando a entender que o teu Deus não é o Deus do ontem. O teu Deus é o Deus do já. Aquilo que você viveu ontem nem se compara ao que você vai viver a partir de agora. Deus te trouxe aqui para te dizer: os teus melhores dias não estão no passado. Os teus melhores dias estão começando agora. A tua melhor temporada começa hoje. O teu melhor momento está começando
começando agora, porque a melhor coisa de Deus está sendo entregue para você. Receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus. Grave isso na sua alma. Deus vai te dar experiências novas. Deus vai te dar graça de viver experiências novas. Deus vai te encher. Você vai produzir os teus melhores frutos agora. É agora que você vai gerar. Deus está te habilitando para isso. Teu passado vai ser só a referência para você saber que ontem ele fez. Se ele fez ontem, ele vai fazer maior hoje. Nosso Deus não é um Deus de regresso. Nosso Deus não é um Deus minguante. Nosso Deus não é um Deus decrescente. Nosso Deus é um Deus ascendente. É de glória em glória. É de fé em fé. Só que hoje Deus está te convidando a se desconectar do que passou. Deus está liberando uma palavra sobre alguém aqui. É tempo de parar de andar com os olhos no retrovisor. Porque você tem batido no caminho da vida porque não está olhando para o que deve olhar. Está dirigindo este carro da tua existência com os olhos no retrovisor. Só que Deus está dizendo para alguém: o retrovisor é pequeno para você olhar de vez em quando. O para-brisa é maior para você olhar sempre. Retrovisor é só referência. O que você tem que ver é o que eu coloco diante de ti. Deus está dizendo: diga para o meu povo se esquecer das coisas que para trás ficaram, porque eu faço algo novo. Eu coloco um caminho no meio do deserto. Veja o que Deus está fazendo. Veja o que Deus está fazendo. Veja o que Deus está fazendo. Veja o que Deus está preparando. Deus está preparando para a tua casa. Deus está preparando para a tua família. Os céus se abrem na noite desta quarta e Deus começa a derramar nutrientes sobre vidas. Força para caminhar, força para produzir, força para trabalhar, força para andar, força para sonhar. Sonhe com o futuro que Deus está escrevendo para a tua história. Eu sinto a graça nesta casa. Deus está dizendo para alguém: eu te visito, eu te visito, eu te visito, eu te visito. A partir de hoje você sai daqui de cabeça erguida, sabendo que as tuas melhores produções estão por vir. Ah, meu Deus do céu, que graça é essa? As tuas melhores obras estão por vir, pastor. Mas eu já fiquei mais velho, não tenho tanta força. Que bom, porque você não tem tanta força, porque não vai precisar usar força. A tua experiência vai te orientar a usar força certa na hora certa. Então caminha, 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 porque Deus tem coisas novas para o teu ano de 2022. 2022 será marcado por coisas extraordinárias. Teu coração tem que queimar com isso. O diabo não vai mais te boicotar. O diabo não vai mais te bloquear. Quando você acordar segunda de manhã com a sensação de que não vai mais gerar, não vai mais produzir, você vai dizer: eu te repreendo, Satanás. Deus me disse que eu vou produzir e muito agora. Ah, meu Deus do céu. Diga para você mesmo: eu estou disposto a viver tudo que Deus tem para mim agora. Diga a Deus: eu aceito os nutrientes
Eu aceito o adubo. Eu sei que o Senhor está cavando. Eu sei que o Senhor está trabalhando na terra. Eu aceito ser trabalhado. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu não abro mão, eu não abro mão, eu não abro mão. Eu aceito isso. Independente das circunstâncias, do histórico, do passado, o futuro é o que importa, porque o que Deus está fazendo hoje vai mudar o teu amanhã. O que Deus está trabalhando agora vai mudar o teu 2022. Recebe esta palavra de Deus. Quero que você se coloque em pé. Se tiver alguém nas redes sociais que nos acompanha, ouça essa palavra. Você que talvez ainda não entregou a sua vida a Jesus. Por pessoas você já deveria ter sido cortado há muito tempo. Às vezes por pessoas que até estão dentro de ambientes religiosos, você já deveria ter sido cortado há muito tempo. O fato de estarmos em um ambiente religioso não nos blinda de pessoas que nada têm a ver com Deus, mas são dominadas pelo sistema da religiosidade. E geralmente são os primeiros a dizer: corta porque errou, corta porque... Ah, meu Deus. Ainda bem que Jesus não ouve religioso, porque se ouvisse eu não estaria aqui numa noite destas. Pura sede camanduria. Ainda bem que ele ouve, ele diz: não, eu não vou ouvir você porque você não plantou. Eu não vou ouvir você porque você não regou quando era semente. Eu vou ouvir quem cuidou. E aí, filho, a gente mantém. E o filho diz: sim, pai, eu plantei, eu reguei, eu sei o tamanho, eu sei a raiz, e deixa que eu resolvo. Deus diz: então tá bom, resolve. E Jesus resolve. Porque às vezes a gente é meio justiceiro, sendo que Deus, que é o Deus de justiça, reservou a justiça para depois. Às vezes a gente quer fazer juízo agora, tem que fazer assim, para aprender. E Deus dizendo: eu trabalho na terra, deixa a gente cuidar aqui, não atrapalha o que eu estou fazendo. Tem gente que Deus está trabalhando e a gente está querendo cortar. Tem gente que Deus está mexendo na terra e a gente está querendo passar a navalha, e Deus dizendo: não atrapalha não, fica aí. Daqui um pouquinho vai começar a produzir, você vai ser o primeiro a desfrutar. Grava isso, Deus está falando com alguém. Tem coisas que você vai produzir, que vai servir aqueles que tentaram te cortar. Grava isso. Isso aqui é para gravar. Se você quiser anotar, anota. Senão depois você assiste a live. Tem coisas que você vai produzir que vai servir aqueles que tentaram te cortar. Não é para servir com orgulho, não. Agora vai ver. Tentou me matar, agora vai ter que experimentar. Tá aqui. Vai servir com amor. Mas eu tentei te matar. Não, você não sabia o que estava fazendo. Era Deus que estava me formando. Agora vamos andar junto. Vamos caminhar junto. Vamos viver junto. Vamos. Esquece o que para trás ficou. Vamos começar a viver algo novo agora junto. Quem tentou matar e quem não morreu, de mão dada, dizendo: vamos caminhar, porque a graça é o que nos basta. Deus está visitando alguém. Quero saber se você hoje quer entregar a tua vida a Jesus, ou se reconciliar com Ele. Deixar Jesus trabalhar na tua vida e dizer: Senhor, eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Se você estiver aí, seja presente ou ausente, nas redes sociais, deixe o seu comentário, deixe o seu nome: eu quero aceitar Jesus. Se tiver alguém entre nós que quer hoje voltar aos caminhos do Senhor ou entregar a sua vida a Jesus, aonde você estiver, levante uma de suas mãos. Jesus está te chamando. Eu vou te esperar por alguns segundos, enquanto a mensagem está sendo conectada com quem está do lado de fora. Se houver alguém entre nós.
Deus está te chamando. Encerra esse convite dizendo que Jesus não te jogou fora. Quero que você feche os teus olhos. Deus de aliança está aqui. O Deus de promessa está nesta casa. O Deus que não é homem para mentir está aqui. Aleluia. O Espírito Santo está te fazendo entender que o futuro será um futuro de glória, que o futuro será um futuro brilhante. Não deixe que ninguém venha dizer o contrário. Não deixe que ninguém venha minar a tua consciência, porque quem está falando contigo é Deus. Mas Deus, o que o Senhor está falando vai contra a minha realidade. A gente se esquece que a palavra tem o poder de mudar a realidade. Afinal, foi pela palavra que o mundo existiu. Se ele disse haja luz, houve luz. Se ele disse haja porção seca, houve porção seca. Se ele disse haja e houve, o mesmo haja dele está sendo liberado sobre a tua vida. E ele está dizendo: vai haver, vai haver, vai haver, vai haver produções, vai haver, haverão frutos. Não duvide, não duvide. Espírito Santo, aonde houver um coração que talvez foi bloqueado de produzir por qualquer coisa, às vezes alguém poderia produzir mais, mas todas as vezes que começa a querer produzir mais, há uma crença limitante que boicota e diz: você não pode, você não tem condições, você nunca vai ser igual, você tem que se contentar com isso. Hoje estas palavras caem por terra em nome de Jesus. Hoje tudo que te limitou a viver o que você viveu até agora e tentou colocar na tua cabeça a sensação de que isto é o que é para ser teu, cai por terra, porque Deus está dizendo: eu tenho muito mais que os teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, não chegou ao teu coração. Então não se contenta, aspira, deseja, busca, porque Deus vai começar a dar coisas novas pra gente aqui. Deus vai começar a dar dons novos, Deus vai começar a dar experiências novas, Deus vai distribuir ministérios novos. Quem crê, receba de Deus essa graça, receba de Deus essa graça.